Meus caros, boa noite. Vou comentar uma coisa aqui com vocês hoje, no sentido de evidenciar como a ideologia, que é uma significação sobre um determinado fenômeno que é social, pode ser material ou não, ele impregna, introjeta dentro da consciência humana e como alguns setores da sociedade expressam essa ideologia de maneira equivocada. O que eu vou comentar no vídeo hoje com vocês é porque o Bolsonaro rejeitou a vacina chinesa e como que a esquerda partidária lê de maneira completamente errada as atitudes de Bolsonaro. Seguinte, o primeiro erro que a esquerda comete, a esquerda partidária, é dizer que Bolsonaro é autoritário. Então, ela não consegue entender que Bolsonaro foi eleito democraticamente, utilizou todos os meios democráticos para nomear seus cargos e utiliza aquilo que a democracia o permite fazer. Não reconhecendo a eleição dele, dizendo que trata-se de uma continuação do golpe, isso é discutível. A questão da Dilma Rousseff, de fato, foi um golpe, porém a eleição de Bolsonaro é a consequência daquilo lá, mas são coisas diferenciadas. A população escolheu Bolsonaro para ser presidente. Agora, como que ocorreu a eleição aí já é outra situação. Que existem questões de fake news, várias situações. Aliás, eu até deixo a dica cultural aqui de um documentário que é a privacidade hackeada. E se vocês relacionarem com esse vídeo, dá para entender mais ou menos como que ocorre a modelação da subjetividade a partir da espionagem dos perfis das pessoas e aí, consequentemente, o marketing trabalha em cima dos seus gostos, dos seus gestos e por isso que tudo vai atender os seus anseios. Voltando aqui ao que eu estava dizendo. A esquerda não consegue entender que o Bolsonaro não é autoritário. Muitos setores ainda acham que ele é uma consequência de 1964, que é uma leitura completamente equivocada. Bolsonaro se situa a partir ali de 1968 como um herdeiro dessa geração que a direita vai pregar uma certa liberdade. Liberdade que é herdeira dessa concepção libertária mais próxima do anarcocapitalismo. Eu já dei vários exemplos em vídeos anteriores. A questão da carteira de motorista, a questão da opção se vai querer tomar a vacina ou não, são dados que demonstram essa questão libertária que ele tem. Libertária dentro do espectro do neoliberalismo. Tá? Não é libertário no sentido anarquista do termo, que fique bem claro isso. Segundo ponto, eles não conseguem entender que Bolsonaro, tendo essa concepção libertária, ele joga isso para a população e ele sabe utilizar muito bem os seus fiéis seguidores no jogo democrático, trazendo estes para o campo da democracia participativa, utilizando muito bem as redes sociais para tal. E aí eu entro no assunto propriamente dito de forma mais direta. Foi recusada a vacina chinesa. Evidentemente que os seus seguidores fizeram todo aquele jogo ideológico dizendo que trata-se de uma vacina que vai inserir vírus comunista nas pessoas e assim por diante elas vão ter atitudes relacionadas a tal. O que o presidente fez? Escutou esse setor, sendo que Pazuello já havia tomado uma decisão no sentido de comprar lotes dessa vacina, e ele foi lá, simplesmente passou por cima da decisão de Pazuello e falou: não, não vamos comprar dos chineses. O que houve aqui? Houve uma escuta por parte desse grupo social dele,
E aí ele foi e tomou atitude mediante a gritaria deste povo. É isso que essa esquerda partidária não consegue entender. Ele utiliza a democracia de uma maneira, diríamos, até melhor que a esquerda, porque quando a esquerda esteve no governo foi autoritária, não houve os movimentos sociais, apesar de o senhor Lula encher de sindicalista ali, e é nesse sentido que ele utilizou a democracia como uma forma participativa dos seus seguidores, claro que no sentido populista, visando 2022. É exatamente isso que aconteceu. Existem questões relacionadas a fake news na gritaria desse setor? Evidentemente que sim. Mas é preciso acompanhar o movimento da história e não pegar um momento passado, transpô-lo para o presente como se ele fosse imutável. É exatamente isso que esse setor partidário da esquerda está fazendo, não refletindo sobre a realidade de maneira concreta, traz um ideal, coloca-se no presente e tenta analisá-lo de uma forma concreta. Há um erro profundo aí. Só porque Bolsonaro passou por cima da decisão de Pazuello, assim como passou por cima da decisão de Taishi e do Mandetta, ele foi acusado de autoritário. De fato, foram decisões autoritárias. Mas isso não implica que suas ações como presidente está sendo autoritário. Ali já trata-se de uma outra via, uma outra discussão que já falei em vídeos anteriores que eles não estão conseguindo perceber, que é o quê? Ele está destruindo as instituições republicanas e utiliza os meios legais democráticos para tal. O que foi a escolha de senhor Cássio para o STF? Uma vergonha nacional. E o que a esquerda falou? Absolutamente nada. Permaneceu num silêncio eterno. Ninguém questionou em momento algum a questão da lisura de alguém para ocupar o cargo. Outro fato, dizer que estamos caminhando para um golpe de Estado é um delírio tão profundo que é uma falta de leitura do devido acompanhamento significativo e constante da história. Não é isso. O que está acontecendo é estamos caminhando rumo a uma radicalização do neoliberalismo, da individualização da vida. É por isso que ele fala muito sobre a argumentação da liberdade. Só que essa liberdade vai cair num estado em que você é o único responsável diante da sociedade. Volto àquela velha tese da Margaret Thatcher. Não existe essa coisa de indivíduos. O que existe é essa coisa... Desculpa, não existe essa coisa de sociedade. O que existe são indivíduos. Então, individualiza-se cada vez mais a sociedade, coloca-se a liberdade acima de tudo sobre o indivíduo e ele se autoescraviza porque a sociedade desfragmentada, não há mais classes sociais, unidades, interesses comuns, cada um corre atrás do seu. E é isso o caminho da radicalização que nós estamos tomando e a parte da esquerda não consegue entender. Não entendendo isso, o que acontece? Narrativas totalmente deturpadas e que não acompanham o movimento concreto da história. É justamente esse movimento que faz eles entenderem de maneira equivocada que ele não quis a vacina por uma questão ideológica. De fato, tem a questão ideológica, mas tem um outro que ele está utilizando a democracia, escutando seus votantes, seguidores, e a partir disso ele vai fazendo um jogo democrático e as pessoas vão sendo conquistadas.
Enquanto não entendermos, essa esquerda não entender esse curso da história, esse movimento vai continuar utilizando narrativas completamente deturpadas e introjetando ideologias refratárias, ou seja, ideologias distorcidas e reproduzindo um discurso que não condiz com a realidade. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo, de que maneira que, por que ele não quis a vacina, que é a utilização desse jogo democrático e a radicalização dele por meio de questões ideológicas e a individualização da vida perpassada por essa concepção libertária dentro desse espectro do neoliberalismo via Paulo Guedes. Espero que tenha ficado claro essa questão de não querer a vacina e vamos continuar na luta. Se você não recebeu o livro Ódio Político, Ódio Pensar, mande um e-mail aqui que eu mando para você. Se você quer os outros livros também, mande um e-mail também que eu envio. E é isso. Até mais.